A gente vai aprender um pouquinho sobre a história de três líderes de Israel, chamados Coré, Datã, Abirão, que são os mais conhecidos, e um quarto que também aparece, chamado On. E esses homens eram líderes do povo de Deus que foram desqualificados. A Bíblia diz assim, está com a Bíblia aberta, livro de Números, capítulo 16, diz assim: Coré, ou Corá, filho de Izar, do grupo de famílias levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben. 2 deles eram filhos de Eliabe e se chamavam Datã e Abirão, e o outro era On, filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. E eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega, todo o povo pertence a Deus o Senhor, e cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês querem mandar no povo de Deus? E quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse o seguinte a Corá e a todos os seus seguidores: amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço, e Deus fará com que chegue até o seu altar aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo você e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasas e incenso neles e os levarão para o altar, e então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora chega, levitas. Moisés disse também a Corá: agora escutem, levitas, o Deus de Israel os separou do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazerem o seu serviço na tenda do Senhor e para realizarem as cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? Deus deu a vocês e a todos os outros levitas esse privilégio, e agora vocês estão querendo também ser sacerdotes. Quando vocês reclamam contra Arão, na verdade é contra o Senhor que você e os seus seguidores estão se revoltando. E então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam aos mensageiros: nós não vamos. Será que não basta você nos ter tirado de uma terra boa e rica, a fim de nos fazer morrer neste deserto? E além disso ainda quer mandar em nós? Na verdade, você não nos trouxe para uma terra boa e rica, nem nos deu campos e plantações de uvas para serem nossas propriedades, e ainda por cima está querendo nos enganar? Nós não vamos. Senhor, dá-nos a Tua graça e aplica a Tua palavra aos nossos corações. É aquilo que clamamos no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero olhar para a história desses líderes do povo de Israel, Coré, Datã e Abirão. Homens que conduziram um motim que quase dividiu o povo de Deus rumo à terra prometida. E à luz da experiência desses homens, tentar descobrir quando nós somos desqualificados. O que a Bíblia ensina a respeito disso? A primeira coisa que eu aprendo olhando para esse texto é quando a nossa teologia se transforma em desculpa para a nossa luta de poder. A gente levanta uma bandeira teológica, a gente diz que a gente está trabalhando pela pureza da fé, mas na verdade o que a gente quer é poder. E é exatamente isso que está acontecendo na vida desses líderes. Eles levantaram uma bandeira teológica, mas o que eles queriam era tomar o lugar de Moisés, e não resolver um problema teológico no meio do povo de Deus. Olha só como isso aconteceu. Qual foi a acusação de Coré para Moisés e para Arão? Verso 3 diz assim: basta, pois que toda a congregação é santa, e
cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? E é interessante perceber que essa afirmação teológica feita por esses líderes tinha grande profundidade e estava baseada nos ensinos do próprio Moisés ao povo de Deus. Quem ensinou isso foi Moisés. E a gente vai encontrar isso, por exemplo, em Êxodo 19, versículos 5 e 6, onde Moisés, recebendo a profecia do Senhor, disse o seguinte ao povo: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. E são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. É verdade, esse povo é santo, essa congregação é santa. É verdade, Deus habita no meio desse povo, e Ele tem derramado dons e talentos, graça divina. Mas é verdade também que quem distribui esses dons é Deus. E é verdade também que Deus escolheu Moisés e Arão para estarem naquele lugar, naquele momento e naquela função. Então essa doutrina, apesar de ser profunda e verdadeira, só tinha metade da verdade. Só metade. E a verdadeira razão da confrontação não era uma questão teológica, se Deus estava no meio do povo, se o povo era santo, mas era uma luta de poder que estava vestida na bandeira teológica. E isso fica muito claro quando a gente lê o capítulo 14 do livro de Números. No capítulo 14, existe um grupo, e muito provavelmente seja esse mesmo grupo, depois você vai ler o capítulo 14 em casa, que vinha se articulando com uma intenção de mudar o líder do povo e fazer o povo voltar para o Egito. E essa era a verdadeira razão do confronto. E a questão teológica era a desculpa politicamente correta para o motim. Se você ler o capítulo 14, eles vão dizer assim: sabe de uma coisa, vamos colocar um outro líder, tá? E esse líder vai nos levar de volta para o Egito, porque esse negócio de deserto está muito complicado. Está muito complicado, está muito demorado, está muito enrolado, vamos voltar para o Egito. Mas como é que a gente vai voltar para o Egito? Não, nós temos que achar um jeito. Então qual é a desculpa? Todos nós somos ungidos do Senhor. Todos nós temos plena condição de liderar o povo. Todos nós. Então agora vamos fazer de outra maneira. E assim foi o que aconteceu. E nesta conspiração, um grupo muito poderoso de forças foram reunidas. De um lado, uma liderança levítica que foi escolhida a dedo e que reivindicava o controle do sacerdócio, porque o sacerdócio estava na mão de Arão, irmão de Moisés. E aí olha só a inteligência política dessa gente. Quando a gente lê esse texto e começa a analisar, a gente fica pensando como eles se articularam politicamente, conversaram nas tendas, trabalharam um projeto político, e a bandeira era a teologia. Sabe quem era Coré? Primo irmão de Moisés. Pegaram alguém da família de Moisés, primo irmão de Moisés, e disseram: vem cá, Coré, você vai ser o sacerdote no lugar de Arão, e nós vamos reunir aqui um grupo de líderes fortes, e você vai nos ajudar a conduzir o povo, e a nossa intenção é voltar para o Egito. Do outro lado, eles pegaram uma tribo muito forte e muito numerosa, a tribo de Ruben,
e pegaram os principais líderes da tribo de Rúben e se articularam: olha, a nossa base, a nossa força é que você tem já com você toda a tribo de Rúben. Nós estamos fechados. Nós vamos dividir os levitas no meio, porque Coré, primo irmão de Moisés, vai entrar aqui, e a gente vai com uma tribo inteira fechada. E depois começaram a trabalhar mais 250 líderes das várias tribos de Israel, que compunham o conselho de líderes do povo. Então o povo tinha os seus representantes, os líderes das várias tribos de Israel, que se assentavam junto com Moisés e Arão no conselho de líderes. 250 desses líderes fecharam questão com a tribo de Rúben e com Coré. E sabe, esses eram homens reconhecidos e respeitados do povo. E eu vou dizer uma coisa que está no meu coração, não está na Bíblia, tá? É da minha cabeça isso. Olha, para mim, eu tenho uma certeza aqui na minha cabeça, que se não fosse a intervenção divina, Moisés certamente seria deposto como líder e profeta. Porque politicamente os homens estavam fortes. Estavam muito bem articulados, mas muito bem articulados. Tinha uma bandeira teológica, tinha a liderança de uma tribo inteira forte e poderosa, e tinham mais 250 líderes do povo no meio de todas as tribos para fazer essa junção. E sabe o que eu acredito? É que muito provavelmente esses homens não iam apenas depor Moisés, mas ele seria apedrejado como falso profeta no meio do povo. Porque se você ler Números 14, você vai ver que esse grupo que estava se articulando já tinha tentado apedrejar Moisés. E lá em Números 14, verso 10 diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Se não fosse a intervenção de Deus, lá em Números 14 já teria sido apedrejado. E essa era a ideia, estavam se articulando. Quando nós lemos a história, nós vamos encontrar vários momentos na história da humanidade em que a teologia se transformou em argumento da luta de poder, e o povo, massa de manobra para a construção dos interesses pessoais de certas pessoas. É triste dizer isso, mas se você pegar a história da humanidade, você vai encontrar isso. Você vai encontrar a revolta de Coré, Datão e Abirão acontecendo em muitos momentos da história, onde a teologia se torna a bandeira, o povo massa de manobra, mas a verdadeira intenção não tem nada a ver com a fé, mas é uma luta enranhida de poder. E o pior é que as pessoas que fazem isso agem sem qualquer temor do Senhor. Apesar de usarem a teologia como argumento, eles não têm temor de Deus, pois pensam que estão lutando contra pessoas, e se esquecem que quando fazem assim, estão lutando contra Deus e contra os ungidos do Senhor. É verdade, Deus está no meio do seu povo. É verdade, o Espírito Santo habita no coração de todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Mas também é verdade que é Ele que distribui os dons do Espírito Santo como Ele quer. E a um Ele coloca como profeta, outro como pastor, outro como mestre. Jesus é o cabeça da sua igreja, é isso que ensina Efésios 4. E lutar contra os ungidos de Deus é lutar contra o propósito de Deus e contra o corpo espiritual que é a sua igreja. E Deus leva muito a sério isto.
Não quer dizer que a gente não tenha que defender uma doutrina que seja verdadeiramente bíblica. Mas Deus não olha a aparência, Ele olha o coração e sabe as intenções dos homens. Por isso que o apóstolo Paulo fala alguma coisa tremenda. Está acontecendo uma confusão na igreja de Corinto. E eles estão discutindo quem é que eles vão seguir. E aí a briga é assim: olha, eu sou adepto dos ensinos de Paulo. E o outro diz assim: não, eu sou adepto dos ensinos de Apolo. Aí o outro dizia assim: eu sou adepto dos ensinos de Pedro. Então ia criar a igreja de Paulo, a igreja de Apolo e a igreja de Pedro. Aí uns diziam: não, eu não quero ouvir nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo, eu só quero saber dos evangelhos, só Jesus. E aí Paulo escreve uma carta, a primeira carta aos Coríntios, para dizer: olha, quem morreu na cruz não foi nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo. Não tem que ficar pensando nessas coisas. Vocês têm que entender que vocês são só um povo, que nós podemos ter compreensões diferentes, mas a redenção vem no sangue de Jesus. Então para de lutar contra a igreja do Senhor, porque Paulo não é nada, Apolo não é nada, Pedro não é nada, Jesus é o Senhor de todas as coisas. E quem somos nós? Paulo, Pedro e Apolo, nós somos servos de Jesus. Um joga a semente, outro rega, outro colhe, mas a colheita é do Senhor Jesus. Então para com isso. E depois que ele explica tudo isso, porque no meio da igreja estava fervendo essa questão, a mesma situação, bandeiras teológicas, mas o que havia era uma intensa luta de poder. Ele conclui essa ideia no capítulo 3, a partir do verso 16, e ele fala assim: vocês não têm temor de Deus? Porque Deus conhece o teu coração. Você pode levantar uma bandeira e enganar todo mundo, mas você não vai enganar o Senhor. E olha só, verso 16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que interessante, o mesmo argumento de Datã, Abirão, de Coré, Paulo está usando. Vocês não sabem, vocês não estão dizendo que é isso mesmo? Então agora presta atenção: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ele está dizendo: vocês não sabem que vocês têm o Espírito Santo de Deus? Então temam a Deus. Porque quando vocês lutam contra o propósito de Deus, vocês estão destruindo os projetos de Deus, o santuário de Deus. E se você se coloca nessa posição, Deus vai trabalhar a tua vida, vai pesar a mão sobre você. Sabe o que falta nos dias de hoje? Temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do quê? Toda sabedoria. Queridos, a gente sabe que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é graça, que Deus é tudo isso. Mas, queridos, Deus é santo. Não brinca com Deus. Porque brincar com as coisas santas de Deus é lutar contra Deus. E eu nunca vi ninguém ganhar quando luta contra Deus. Não importa a bandeira que você está desfraldando, Deus conhece o teu coração, a verdadeira intenção da tua alma. E se a tua intenção não condiz com a unidade do povo de Deus e com a santidade de Deus, você está lutando contra Deus. Verso 18 do capítulo 3 de Coríntios diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. O que ele está dizendo é que quando a gente entra nesse tipo de luta, nós nos enganamos e a gente começa a acreditar naquilo que a gente está falando e não olha para o coração da gente.
E ele está dizendo assim, ó, se você quer ser inteligente, então primeiro baixa a bola aí, para ver que você é burro, que você precisa aprender, e descobre o que de fato está no teu coração e para de se enganar. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa reunião, eu achei uma coisa assim tremenda, eu levantei e fui embora, eu não consegui, o negócio parou aqui no meu estômago que deu nó. Um líder falando com um pastor, e eles estavam discutindo um problema na igreja. E aí então, aquele líder que era um advogado disse para aquele pastor, e a ata que diz isso? E essa pessoa disse, não, a ata foi lavrada, mas quem é o secretário? A secretária é minha esposa. Então está fácil, some com a ata e faz o que você quiser. E quando eu ouvi aquilo, estava um pastor falando com um líder denominacional que era advogado. Ele disse, não acredito no que eu estou falando. Então, o que é isso? Esse cara é tudo maluco. É doido. Porque não teme a Deus. Não tem esse negócio. Ah não, porque a nossa causa é boa. Não gente, Deus é santo. E se a gente não aprender a viver com santidade diante de Deus, nós estamos lutando contra Deus. E é isso que a Bíblia está falando. E aí Paulo vai continuar. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Queridos, não dá para levar o povo de Deus na direção dos projetos de Deus, tentando usar o jeito que esse mundo usa de política, de governo e sei lá o que. Porque o jeito desse mundo Deus detesta. Ah, nós vamos nos articular, queridos, não tem isso não, tem que dobrar o joelho no chão e clamar a Deus. Eu fico vibrando com Moisés. Você já pensou em enfrentar uma batalha dessa? Humanamente falando, né? O que a gente fica pensando? Bom, vamos ver, tem 250 líderes que eu sei que estão sendo articulados. Quem são os outros que a gente pode chamar? Quais são as tribos que a gente pode trazer? Humanamente falando, não é isso que a gente faria? Vamos fazer uma articulação aqui, vamos para lá, vamos para cá. Eu vibro com Moisés. Cada vez que ele leva uma bordoada dessa, ele cai de joelho na presença de Deus e diz, Deus, e agora? E aí a gente escuta umas coisas tremendas, a glória do Senhor veio, os caras com pedra na mão e desce a glória do Senhor ali, aquela nuvem de Shekinah da presença de Deus, é tão tremenda que os caras jogam a pedra no chão, porque Deus está lá. E se você ler o livro de Números, quantas vezes vai acontecer isso? Mas dessa vez, sabe o que Deus faz? Ele não manda só a glória dele, ele diz assim, bom, vocês querem lutar comigo? Então eu vou lutar com vocês. Amanhã de manhã vocês peguem os incensários. Vocês todos são sacerdotes, não é isso? Vocês peguem os incensários. Mas lembra que eu disse também que só Arão é que podia fazer isso, só a família dele. Mas vocês peguem os incensários e se apresentem diante de mim. E Moisés diz, Deus vai escolher, Deus vai revelar. E a Bíblia fala de uma coisa que parece muito esquisita para a gente. Que na hora que eles estavam queimando o incensário diante do Senhor, a terra se abriu e engoliu a esses homens e 250 líderes de uma vez e se fechou. Diante dos olhos de todo o povo. Porque com Deus não se brinca. Não dá para servir a Deus e tentar copiar os modelos que o mundo tenta nos ensinar. Verso 20 do texto de Coríntios diz, e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. E ele termina no capítulo 4, versículos 1 e 2, onde diz assim, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo,
e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros e que cada um deles seja encontrado fiel. Cuidado para não destruir a unidade espiritual do povo de Deus. Cuidado para que a sua teologia não seja desculpa para seguir a homens e não a Jesus como Senhor. A nossa verdadeira identidade é ser ministro, servo de Cristo e guardador dos seus tesouros com fidelidade a Ele. E se não vivemos assim, seremos desqualificados. Foi por isso que Deus lutou contra esses homens e fez com que a terra os engolisse vivos diante dos olhos de todo o povo, como aparece nos versículos 31, 32 e 33. A segunda razão e última que eu quero apresentar nessa manhã para vocês. Quando somos desclassificados? Primeiro, quando a gente usa a teologia como bandeira para a nossa luta de poder. Segundo, quando a gente está caminhando na rota da terra prometida com o coração no Egito. Moisés manda chamar Datã e Abirão, e eles não vão. E o texto da Bíblia diz assim: mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos, porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, e nem nos deste campos e vinhas em heranças. Pensas que lançarás pó aos nossos olhos, aos olhos destes homens? Pois não subiremos. A segunda razão por que esses homens foram desqualificados era porque estavam caminhando na direção da terra prometida. E como é que era chamada a terra prometida? Você lembra? Era a terra que mana leite e mel. Mas eles tinham o seu coração no Egito. E quando eles falaram para Moisés, disseram: está vendo? Você nos tirou de uma terra que mana leite e mel para nos trazer para essa coisa ruim aqui. Eu fico imaginando esses homens. Eles estavam mais ou menos nessa situação. Tá bom, Deus, eu estou obedecendo, eu estou caminhando na direção da tua vontade, mas não consigo ver que, apesar de estar no deserto, eu sou alvo do milagre, da libertação e da escravidão. Que apesar de construir a minha vida e aprender a tomar decisões e ser responsável por elas, eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo que me guia, me ilumina, me protege, me aquece. Porque era a nuvem que os guiava, era o fogo que os protegia de noite e aquecia. Que apesar do tempo da abundância ainda não ter chegado, o maná me é dado todo dia como milagre. E então eu começo a me esquecer da escravidão e choro a falta das cebolas e dos pepinos. Está cheio de trecho aqui nesse livro que fala que eles ficam chorando por causa das cebolas e dos pepinos. Ainda se fosse uma coisa boa, né? Fala a verdade, comer cebola e pepino, né? E ficar chorando, bom, pode ser, né? Cebola faz chorar mesmo, né? Mas que coisa! Sabe que há muita gente tentando viver a vida cristã assim, como se eles fossem obrigados a serem servos de Deus, e não entendessem que servir a Deus é um grande privilégio. Ah, Deus, estou aqui fazendo a tua vontade, mas é muito penosa, Deus, complicado te servir. Eu acho que Deus ouve essas orações e diz assim: então vai lá para a tua escravidão. Alguns estão vendo a vontade de Deus não como a maior de todas as bênçãos na sua vida, mas como um peso tão grande. Ah, Senhor, é tão complicado, parece um castigo.
Não vem o privilégio de um santo e poderoso relacionamento com Deus, mas como um peso terrível. O que Deus estava dizendo para esse povo, e o que Deus está dizendo para mim, e o que disse através do profeta Malaquias, é que Deus não quer ser pesado a ninguém. Se o seu culto não procede de um encontro de amor, Ele não pode aceitá-lo. É interessante como essas coisas machucam o coração, né? Eu estava preparando esse sermão e me lembrei de uma cena da minha vida. Já contei essa cena para vocês. Quando nasceu o Michel, então eu chamei o meu pai para conhecer o neto dele. E ele foi lá em casa. Foi uma das poucas vezes que ele foi na minha casa. E visitou, pegou meu filho no colo, e brincou, e sorriu. E quando ele saiu da nossa casa, ele olhou bem nos meus olhos, e eu estava tão feliz que ele tinha ido em casa, que tinha visto o neto. E ele disse assim: ah, filho, você me faz sofrer. Olha, eu já tenho todas as respostas para isso, porque eu racionalizei essa frase 500.000 vezes. Mas daquele dia em diante eu tinha dificuldade de ligar para o meu pai e convidar para que ele viesse na minha casa. Porque meu sentimento era dizer: pai, eu não quero fazer você sofrer, eu quero que a minha casa seja uma alegria, que os teus netos sejam uma festa para você. Se você não consegue ver que isso é uma bênção, um privilégio, então não vem. Que aquilo foi como uma facada no meu coração, eu dei aquela torcida assim. Eu racionalizei, dizia assim: puxa vida, eu perdi a bênção de estar mais próximo. Puxa vida, quanta coisa eu perdi na minha história. Mas a minha cabeça e o meu coração não se afinavam. E sabe, às vezes quando eu leio esse texto, eu não consigo desmembrar esse meu sentimento. Eu fico imaginando Deus falando assim: filho, você não entende que eu te amo? Você não consegue compreender a obra da salvação? Um dia eu me esvaziei da minha glória para caber na forma humana, porque eu te amava. E eu sabia que você não podia ter comunhão comigo, porque o salário do pecado é a morte. E então eu tomei o seu lugar na cruz do Calvário e morri por você. E sabe, a consequência da morte não é dos seus pecados, não é só morte física, é morte espiritual. Então nos 3 dias entre a minha morte e a ressurreição, eu desci ao Hades, o inferno, para tomar das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno, para que quando eu ressuscitasse dentre os mortos, você pudesse ter vida eterna e abundante no meu céu. E sabe, eu derramei sobre você o meu Espírito, para que você pudesse ter uma roupa nova, porque as suas roupas estavam sujas e contaminadas pelo pecado, e então eu revesti você da minha glória. E você está caminhando aqui dessa vida com um professor particular, que é o meu Espírito Santo, que mora aí no teu coração. E eu quero que você viva para mim, porque nós temos uma vida eterna. Agora, se isso para você é tão pesado, você não consegue entender, então fica com a tua cebola e com o teu pepino. Você consegue entender? Queridos, não dá para a gente viver a vida cristã caminhando no projeto de Deus, ou dizendo: eu estou obedecendo a tua vontade, com o coração no pecado e no Egito. Porque às vezes a gente imagina
somente aquilo que é bom, mas a gente esquece das chibatadas que eles tomavam, esquece que eles eram escravos, esquece que mataram os seus primogênitos, porque eles não tinham o direito de ter filhos homens. Eles esquecem que nas mãos de Satanás, porque Satanás, como o Senhor, só veio para matar, roubar e destruir, a vida da gente era uma desgraça total. E não consigo viver a vida cristã enamorado do meu passado. Ninguém consegue. Jesus disse que é impossível servir a dois senhores. Você vai ter que escolher um. E se não for uma escolha de coração e de alma, não tem sentido para Deus. Então para de usar a teologia como bandeira, porque na verdade o que existe no teu coração é um desejo de estar longe da presença de Deus, de ser dono do seu nariz e não servo do Senhor Jesus. E a única maneira da gente poder ser abençoado é se a gente tenha coragem de, apesar de tudo isso, abrir mão do que está no nosso coração e dizer: vou te fazer Jesus Senhor da minha vida. Vou terminar dizendo uma coisa que está aqui nessa história, que na verdade vou falar hoje à noite, mas é importante a gente entender. Antes que aqueles homens morram, Deus manda Moisés dar uma última oportunidade. E ele diz assim: diz para o povo sair de perto de Coré, Datã e Abirão. Saia agora. E sabe, o que me chama a atenção é que tem algumas pessoas que vão sair de perto de Coré, que tiveram coragem para sair de perto de Coré. São os filhos dele, que não morrem nesse dia. E vão se tornar os autores dos salmos mais preciosos que estão na Bíblia. Salmo 84, que fala sobre o templo do Senhor, foi escrito pelos filhos de Coré. Sabe por que eu estou dizendo isso? É que enquanto o pai tinha um sonho de poder e não entendia o privilégio da graça, os filhos não tinham o Egito no coração, mas estavam sonhando com a terra prometida que Deus prometeu e que lhes daria. E quando chegou a hora certa, tomaram a decisão que precisavam tomar. Penosa, difícil, mas que foi reconhecida por Deus e pela história. E nessa manhã eu queria orar com você, querido. Há muita gente que está sendo desqualificada na vida cristã. E não é gente que não conheça a Bíblia. Conhece a Bíblia. Mas não tem coragem de olhar para o seu coração. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: olha para o teu coração para ver o que eu estou vendo. Porque não sou eu que estou jogando poeira nos teus olhos para você ficar cego. É o diabo que está colocando um sonho que contraria a minha vontade e te deixa cego. E tem muita gente correndo atrás de um sonho de vida, um sonho de realização, um sonho. E tem uma bandeira teológica: quando eu ficar rico, aí eu vou poder servir ao Senhor melhor. É nada, querido, tu tem que servir ao Senhor agora, porque o tempo de Deus é hoje. Quando eu terminar isso, aí eu vou poder. Não, querido, esse negócio não funciona. Deus conhece o teu coração. E tem outros que estão tentando servir ao Senhor, mas estão dizendo: é muito difícil, é muito pesado, porque a igreja, porque o pastor, porque fulano, porque Beltrano. Esse filho, você não está aqui por causa da igreja, por causa do pastor, quem quer que seja. Você está aqui por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. E aqui do teu lado só tem pecador, e eu sou o primeiro, que se não fosse a graça de Deus eu estava perdido, igualzinho você. Não tem, é só Jesus. Mas nós temos que tomar uma decisão, e a decisão é colocar Jesus como Senhor da nossa vida, e parar de ficar olhando
para o Egito e sonhando com as coisas que são escravidão e desgraça. E nesta manhã eu queria orar com você. Uma oração de confissão e uma oração de entrega. Eu vou pedir que ninguém saia agora nesse momento, mais 5 minutos, é um momento de oração. Sabe por quê? Porque nessa hora o diabo vai fazer de tudo para você não tomar uma decisão. Ele vai usar alguém que vai pedir licença para você agora. E nessa hora Jesus está dizendo, está na hora, sai daí, sai, como os filhos de Coré saíram, para tomar uma decisão. Não foi fácil deixar o pai ali. Você pode imaginar? Mas eles entenderam. E sabe o que Deus fez? Derramou um dom. Os mais lindos salmos da Bíblia foram escritos por aqueles filhos. Porque eles entenderam que o coração tinha que estar no Senhor. E então a poesia fluía, e a música fluía do coração deles, porque o Senhor os encheu dessa poesia, dessa música. Esse era o dom deles. Se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu quero pedir para você, sai daí onde você está e volta. Sai daí onde você está, depõe o Egito aos pés do Senhor Jesus. Sai daí, larga a bandeira para assumir um compromisso com aquele que é Senhor da tua vida. Sai para dizer, Senhor, me perdoa, eu quero aprender. E se o Espírito de Deus está falando com você, eu vou te convidar agora para você vir aqui à frente, a gente vai orar, e eu vou dizer bem claro, eu sempre digo isso. Por que eu faço isso? Não é porque esse lugar é mais poderoso, nem porque a minha mão pode fazer alguma coisa, ou porque a minha oração é tremenda, porque Jesus é que ouve a oração, Ele que faz as coisas tremendas. É porque você quer continuar no controle, e quer sempre fazer as coisas do teu jeito. E nessa hora, esse é um sinal de Deus para você. Se você não quer ouvir a Deus numa igreja, e você não quer se render a Jesus num templo, na hora de oração, filho, quando você sair por aquela porta, você não vai deixar Jesus ser Senhor da tua vida coisa nenhuma. Então agora é a tua hora de responder. O que você quer que Deus faça na tua vida? Se você está ouvindo a voz do Espírito, vai saindo do teu lugar agora, vem aqui para frente, eu quero orar com você. Entrega, confissão, busca, deixar o Egito, olhar para frente, olhar para o projeto de Deus. A cebola não é tão boa assim não, viu? Pepino continua sendo pepino. Agora Deus está preparando um lugar que mana leite e mel de verdade, mas tem que passar por um processo aí na tua vida, de entrega. E essa entrega tem que ser um privilégio. Jesus vai andar comigo. O poder do Espírito Santo de Deus vai se manifestar na minha vida. A graça do Todo-Poderoso. Gente, você pode imaginar o que é isso? A graça do Todo-Poderoso. A gente está correndo atrás de tantos projetos. Deixa Deus ser o seu maior projeto. E quando isso acontece, gente, é tremendo. Coisas tremendas de Deus vêm sobre nós. Queria orar com você, mas a primeira oração eu não posso fazer. Essa é sua. Depõe as armas. Pede perdão, confessa. Eu não sei o que, está no teu coração. Então fala para Ele, Jesus, o Senhor falou comigo sobre isso. Jesus, eu estava pensando nisso, naquilo, mas o teu Espírito falou claramente para mim, eu estou colocando isso nas tuas mãos. Quero pedir o teu senhorio. Quero dizer que é um privilégio te servir. Eu quero aprender a conhecer a tua voz e o teu poder. Usa as tuas palavras. Às vezes o inimigo coloca algumas algemas na nossa vida e ele nos escraviza. Então você vai pedir, Senhor Jesus, eu quero ser livre hoje. Eu quero ser liberto. Eu quero ser liberto. E agora eu quero orar por você.
Senhor Jesus, tem aqui um povo que é teu, um povo santo, um povo no qual o Senhor habita, como a tua palavra diz. És um povo que vem aqui por fé e com arrependimento, para dizer: Jesus querido, me perdoa. E estão aqui para dizer: Senhor, eu estou colocando esses sentimentos que estavam no meu coração, que me faziam só olhar para trás, aqui no teu altar, para que eu possa olhar para frente, focado no alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. E eu quero te pedir que nessa hora o teu Espírito Santo venha poderosamente sobre esses teus filhos, e que, Senhor, haja um derramar da tua graça, um derramar, Senhor, que vem, e onde a gente imagina que vai ficar um buraco, ele, Senhor, esteja sendo cheio do teu Espírito. E, Senhor, assim como aconteceu com os filhos de Coré, aconteça com os teus filhos, Senhor, que vem agora profundo louvor, um louvor que vem da alma e diz: Jesus, bendito é teu nome. Sentimento da alegria da salvação, sentimento da paz do Espírito Santo. E, Senhor, naquelas algemas que Satanás tem tripudiado essas vidas, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo Satanás e os seus demônios, e os proíbo de continuar amarrando, impedindo essas vidas. E no nome de Jesus, eu posso declarar com toda a fé: livres, vocês são livres no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu quero declarar que eles são benditos do Senhor. No nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, e declarar que essas mãos são benditas do Senhor, que estas casas são abençoadas pelo Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que isso não fique numa liturgia, num apelo, num tempo de oração, mas que o Senhor saia daqui com eles, e que o Senhor comece a reorganizar a vida segundo os teus projetos, e que a alegria do Senhor esteja no coração deles. Ah, Jesus, que o privilégio da tua presença seja algo tão gostoso, que eles sejam adoradores do Senhor nesta terra. É aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.